Próximo hino. Vamos que vamos escutar os louvores. Ô glória! Sabe, filho, quero falar com você, filha. Sabe, filho, Quero falar com você. tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande que estou quase a desanimar. Amanda! Olha, filho, Bem-vinda, Amanda Fogaça! este minha história que eu deixei Um trono de glória pra morrer por ti e por mim. lá na rua Central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava tão bem. Carmen Jacó, Torre de Pedra, está conosco. Deus abençoe, Carmen. Deus abençoe, Torre de Pedra. Toda a sua família aí em Torre. Aline Mota, boa noite, querida Aline. Beijo pra mãe, beijo pro pai. Nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Uma lança afiada me transpassou. Nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Jesus chegou a sentir o desamparo do pai, não porque o pai não amou ele. Muito pecado sobre Jesus. Muito pecado sobre Jesus. Eram os nossos pecados, ao ponto de Deus não suportar olhar. E por um momento, Deus virou, não aguentou ver tanto pecado. E Jesus ali disse, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sofreu muito, meus amados. Gente, Jesus sofreu muito para dar a salvação. Por isso, valorize a morte de Jesus na sua vida, na sua família. Valorize. Sirvam a Deus na terra. Procurem falar com Deus. O preço que Ele pagou por nós é muito caro. É o sangue dele quente, correndo sobre seu corpo. Aleluia. E a solução já chegou pra você. Você está doente, Eu sou o seu remédio. Se está cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Somos Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Parei o hino, né? Porque eu vou ler uma palavra aqui e eu gosto, né? Geralmente eu faço assim. Quando eu vou falar da palavra,
né, eu desligo. Às vezes o Senhor me toma assim, às vezes eu até fica um sonzinho, ou então com som alto, mas quando chega aquela hora, sabe aquele momento assim que eu digo, meu Deus, eu vou falar da tua palavra. Então a gente sabe que tem que ter muita atenção, que nada nos atrapalhe, né? Quando é a hora da palavra, é a hora da palavra. Salmos 103. Para você que não sabe, o livro de Salmos nós não falamos capítulo 103. Porque Salmos é um livro numérico, né? A gente fala apenas o número de cada salmo que é escrito aqui na Bíblia. E esse que eu vou ler é o Salmo 103, que Davi, o título é Davi que escreveu esses salmos. O título é assim, convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Preste atenção nesse Salmo 103. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura. E lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Glória a Deus, até a nossa descendência são abençoados. Aleluia. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu
beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Aleluia! Bendize, e ele termina o Salmo 103 dizendo, o salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu gosto muito desse Salmo 103, muito. Ele tem 22 versículos, né? E o que é lindo, que nós vemos aqui que na maioria dos versículos nos ensina uma coisa. Aqui no 3 ele fala que é ele que perdoa. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, quando eu leio algo que está aqui na Bíblia, eu creio plenamente. Creio. Eu sei que existem pessoas que nem creem em Deus. Existem pessoas que são ateu, ateia, não crê. Mas nós cremos. E para aqueles que creem que Deus existe, Deus é real, Deus é verdadeiro, realmente Deus existe, para este ou para esta, o Senhor tem promessas nesta palavra aqui. O Senhor tem promessas. E aqui no Salmo 103, versículo 13, o salmista escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia toda ela foi inspirada por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles escreveram orientados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, amados, quando ele promete aqui, no versículo 3, que é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Olha que maravilha, né? Quando você fala, meu Deus, ele está falando comigo, que ele é aquele Deus que sara todas as enfermidades. Então, minha amada, meu amado, basta você agora crer nesta palavra bendita. Basta você, homem, você, mulher, crer que esta palavra é a verdade. Ela não muda. A palavra de Deus é imutável, não tem sombra de variação. O que ela é, ela é. E o que fala na palavra de Deus, cumpre. Basta eu e você crer na palavra de Deus. Crer piamente em cada sentença, em cada versículo que a gente lê na palavra de Deus. E quando diz aqui, sou eu, o Deus que te fez, eu curo as suas enfermidades. Então é uma promessa, gente. Não fique aí duvidando que você pode ser curada. Tome posse, sabe como? Pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas é a prova daquilo que você espera, daquilo que você acredita. A palavra está dizendo que é Ele que cura as nossas enfermidades, então tome posse aí. Porque para Deus tirar uma enfermidade do seu corpo é assim, ó. Apenas um olhar. Mas muitas das vezes, não é todas as vezes, mas muitas das vezes, as pessoas, nós não somos curados porque duvidamos. Às vezes Deus está querendo dar aquela bênção, mas a pessoa fica, ai não, a gente já está velho mesmo, estou até acostumado já, já estou até calejado. Deixa aqui essa enfermidade. Tem gente que tem carinho pela enfermidade. Gente, o que é isso? Deus quer curar você. É claro que existem casos e casos. Mas há casos que a pessoa perde a oportunidade
de crer que Deus naquela hora, como nesta hora, nesta noite já agora, eu creio que já é 6 horas, se não for, tá pertinho para ser a noite já. Creia que agora Deus me deu esta palavra, é para que você tome posse dela. É para que você diga, esta palavra é para mim. E Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo que você está crendo. Essa dor, essa infecção, essa quebradura, até mesmo essa dor de cabeça que te importuna a cada momento. Você vai dizer, nossa, a palavra diz que é Ele, é Deus que cura as minhas enfermidades. E se Ele está prometendo que Ele cura, então seja você a beneficiada, seja eu a beneficiada. A ter saúde, eu sempre digo, eu tenho saúde firmada na palavra de Deus. Porque quando Jesus morreu, toda a enfermidade nossa, Jesus pregou na cruz com Ele. Agora basta você tomar esta verdade para você dizer, eu estou curada, mas não assim de boca, sabe? Repetindo o que a irmã Lisete está mandando falar. Repita para Deus ver, eu creio, eu sei que Ele me cura. Recebo a minha cura nesta noite. Porque tudo é possível ao que crê. A filha de Jairo, ele creu tanto em Jesus, que por ele Jairo não precisava, Jesus não precisava nem ir na casa dele mais. Ele dizia, diga só uma palavra, e eu tenho certeza que a minha filha vai ser curada. Aleluia, isso é fé, gente. É ter um pensamento de que Deus vai resolver tudo para você, todas as coisas para você. De que Deus, Ele não mente. Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. Então na palavra diz que é Ele que cura todas as nossas enfermidades. Então repita para você e diga, eu sei que Deus tira todas as minhas enfermidades. Não duvide, não deixe a mente sua meio que pensar, sabe, aquela passadinha na mente, assim que você fala meio sem fé, meio sem convicção. Não deixe que isso passe na sua mente, mas diga fortemente, corajosamente, confiantemente, Deus cura as minhas enfermidades. Porque não é coisa da sua cabeça, é Bíblia. Fora outras partes que diz na Bíblia que Jesus cura, liberta, transforma, converte, santifica e te levanta, e nos levanta. E também diz aqui, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então Deus também é aquele que perdoa. Ele perdoa pecado. Sabe, eu tenho tido, assim, experiências nos últimos dias agora que eu tenho vivido, questão de dias, sim. Eu tenho visto o mover de Deus através da oração, sabe? Ele é o que perdoa pecado. E tem uma coisa na Bíblia que está escrito, e que eu sou testemunha de mais de uma pessoa que aconteceu assim comigo. Deus, eu fui chamada para orar por alguém. Esse alguém já estava desenganado pelo médico. O médico já ia mandar embora para casa porque não tinha mais o que fazer. Eu fui lá com a fé, crendo na palavra, quando diz lá em Tiago, capítulo 5, que a oração da fé salva o doente, e se houver pecado, Deus perdoará. É a unção com óleo. Você unge o doente com óleo da unção, não óleo ungido. Não existe. O óleo é consagrado para fazer unção, e do céu desce a unção divina e queima a enfermidade e ainda perdoa o pecado daquela pessoa
E a Bíblia diz, e a oração da fé salva, levanta o doente. E eu vi agora, faz poucos dias que Deus me usou desta forma. Alguém que estava internado, o médico ia mandar embora, Deus me mandou lá na Santa Casa, e ali, crendo na palavra, orei, ungi aquela pessoa com o óleo da unção. A pessoa, fizeram um exame naquela pessoa à tardezinha para mandar outro dia embora, para eles terem certeza que não tinha mais o que fazer. Qual foi a notícia? Ele não tem isso. Os exames deram outros. E a pessoa está lá, de pé, voltou para casa, está andando, está tendo uma vida de comer sozinho, andar sozinho, tomar banho sozinho. Por quê? Porque a unção com óleo, além de curar o enfermo, a unção perdoa os pecados. Então, a obra de Deus é perfeita, é completa. A palavra de Deus completa qualquer coisa. E também agora, semana agora, eu creio que foi... Hoje é quinta. Eu não lembro bem qual foi o dia. Essa semana agora. Eu fui chamada... Ou foi sábado, domingo? Não me lembro. Foi agora. Final de semana, começo de semana. Eu fui chamada... Era umas 11h30 da noite. O telefone, né, acionou e eu fui ver quem era, e era uma pessoa que dizia assim: pastora, você pode vir agora, se eu for buscar você aí, você pode vir orar pela minha filha? Minha filha tá mal. Na hora, irmãos. Era umas 11h30 da noite. Na hora, assim, Deus me deu aquela força, aquela coragem. E eu disse, você vem me buscar porque eu tô sem carro? Né, eu tô sem carro, então eu falei pra pessoa, você vem me buscar? Então venho, pastor, eu já chego aí. E veio. E eu fui na fé. Eu fui crendo na palavra. Levei o óleo de unção. Quando eu cheguei lá, aquela jovem estava possuída por uma obra maligna. Nem dentro da casa ela estava andando na calçada para lá e para cá, para lá e para cá. Dava pena de ver aquela jovem tão linda, tão bonita, tão jovem, e do jeito que ela estava, sabe? Com aquele corpo oprimido, aquele braço que mexia, com o braço, não tinha controle com o braço, aquela moça não tinha controle no braço direito dela, irmãos. Quando eu cheguei, eu olhei e falei, meu Deus, desce comigo desse carro, e Calamanai, e faz uma obra nesta moça, pai. Desci, encontrei com ela, dei um abraço, e ela gemia, dizia, ai, doía o ventre, doía não sei o que, sabe, mal, não parava, não conseguia parar com o braço ficava virando, girando, assim, muito esquisito, algo que não era de Deus. Aí eu peguei no braço dela, eu amo muito essa jovem, peguei no braço dela e entrei, falei, vamos entrar na sua casa? Entramos lá dentro, eu peguei o vidro, o vidrinho de unção e ungi aquela moça. E Deus me deu autoridade contra aquele espírito demoníaco que estava escravizando naquele momento a moça. E naquele momento, sem precisar gritar, porque já era tarde da noite, sem precisar fazer escarcéu, porque é na autoridade de Deus que você expulsa demônios e obras malignas, não é na gritaria, é na autoridade. Não vou dizer que tem hora que você não tem que falar mais forte, mas ali eu pedi para Deus, inclusive, olha a hora, Deus, atende a minha oração, sem fazer barulho, para que ninguém venha escandalizar nesta hora, porque até eu chegar lá praticamente já era quase meia-noite. Amados,
Quando eu fui orando conforme o Espírito de Deus foi me dando, eu fui determinando e com a autoridade de Deus eu fui expulsando, repreendendo, rejeitando e dizendo que ali não era o lugar dele naquela vida, que largasse daquele braço. E para a glória de Deus, a moça foi completamente liberta. Na mesma hora eu olhei para ela, aquele rosto lindo. Eu falei, você é tão linda, menina. O Senhor te quer mais na presença dEle. Deus te quer na presença dEle, menina. E eu conheço essa menina desde pequena, amo demais. E ela olhou para mim assim, daí deu para mim olhar olho a olho nela, porque era a jovem, ela mesmo, sem obra maligna mais no corpo dela. Então, amados, a unção com óleo é bíblico e perdoa pecado, sabe? A unção com óleo levanta o doente, diz a Bíblia lá em Tiago, capítulo 5. Então, amados, é Deus quem perdoa os nossos pecados e é Deus que cura as nossas enfermidades. E é tão lindo a obra de Deus. Então você vai, você unge aquele doente e você vê depois Deus levantando. E tem mais casos que já vi Deus fazer obra assim. Sabe, acabar de fazer a unção com óleo na pessoa. Eu orei uma vez, esse já faz um pouco mais de tempo, mas uma vez, dentro desse tempo, já faz uns anos, eu fui chamada para orar por um coronel. E o homem, né, já tem assim uma natureza forte, porque para ser um coronel tem que ser mesmo, Deus já faz tudo certinho. E aí aquele coronel, né, um homem zarrão, e ele foi operado, ele colocou, se não me engano, a ponta de safena, eu não me lembro bem qual foi a operação dele, era alguma coisa com o coração. E ele estava com os aparelhos ali para ele melhorar, né, para dar tudo certinho aquela operação que ele fez. Mas ele estava desesperado, ele estava querendo arrancar tudo, as aparelhagens, sabe? E é um homem culto, meu Deus, jamais eu falaria o nome. Mas ele é um homem culto, pensa num homem culto. E ali eu cheguei com humildade, né, perante ele. Eu falei com ele, né, se eu poderia orar por ele. E eu também tinha levado, foi em outra cidade. E eu cheguei ali naquele hospital e falei se eu podia orar por ele. E eu levei o vidrinho de unção. E aí eu falei, eu sei que o senhor sabe a respeito da unção, mas o senhor aceita, permite que eu unja o senhor com óleo para Deus fazer uma obra, para Deus tirar essa aflição que o senhor está sentindo? Ele olhou para mim, eu até pensei que ele ia dizer não. Sabe que a presença dele é assim, uma presença, uma postura de quem já tem autoridade. Mas eu olhei para ele assim, na humildade, né, perante Deus, perante ele. Olhei assim, o senhor permite que eu ore pelo senhor? E que faça a unção com óleo no senhor? Tá bom, pode fazer. E eu fiz. Orei clamando ao Senhor. Fiz o que a Bíblia manda, ungi ele com óleo. E a unção com óleo levanta o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Olha que poder da unção. Fiz aquela unção perante Deus, aleluia, perante o filho dele que estava ali junto, que me levou no carro dele. Amados, no outro dia, se você não acredita, isso é para quem crê. Isso é para quem crer. Deram alta para aquele homem. Estava tudo ok, estava tudo em ordem. A operação, o corpo, tudo em ordem. No outro dia, deram alta para aquele
nobre Senhor. Está vivo até agora. E vai viver muito ainda. Ele não é novo. Ele já tem muito mais idade que eu. Mas para Deus, 90, 100, 110 anos, é coisa mais fácil que tem para Deus dar quando Ele quer dar. E o nome de Deus está sendo glorificado na vida dele. E para quem soube o acontecimento. Então, amados, para que eu li esse Salmo 103? Onde diz que é Deus quem perdoa os nossos pecados. É Deus quem sara as nossas enfermidades. Porque eu não estou pregando uma palavra que eu não conheço. Eu conheço a palavra e conheço o efeito desta palavra. E sei que esta palavra tem poder para cumprir na íntegra. Porque Deus não é meio a meio, Deus é íntegro. Deus é total. O que Ele faz é perfeito. Aleluia. Aleluia. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Deus nos coroa. Deus nos coroa, irmãos, de benignidade e de misericórdia. Ele usa de benignidade comigo. Ele usa de benignidade com a minha família. Ele usa de benignidade com você. Ele é benigno. Ele só sabe fazer o bem. O bem, o bem. Halamanai, o bem. Deus é benigno, Ele é longânimo. O que significa longo? Na espera que você creia, que você aceite Ele para dominar a tua vida. Ele é longânimo, é de longo ânimo. Ele não desanima de buscar você. Deus não desanima, mesmo que você vire as costas para Ele. Mesmo que você diga não para Ele. O inimigo é astuto e tentador, ele fica persistindo numa pessoa. Mas Deus é muito mais. Ele vai atrás da ovelha. Fica chamando a ovelha pelo nome. Deixa as 99 e vai buscar a perdida. Aleluia. O poder de Deus é maior do que o poder do inimigo, de Satanás. Se o inimigo fica tentando, Deus não nos tenta. Ele não tenta ninguém. Deus nos chama, nos acolhe. Deus, Ele nos acarinha. Deus, Ele é de longo ânimo conosco. Ele não desiste, não. Aleluia. Então eu quero dizer a vocês que estão nesta live, amados do Senhor, nesta quinta-feira, dia 5 de junho de 2025, eu quero dizer a você, creia mais em Deus, creia mais na palavra de Deus. Está no tempo, está na hora de você não ficar sendo apenas ouvinte da palavra, mas participantes do poder da palavra. Não está no tempo mais de nós ficarmos fazendo aqueles cultos que eu sei que existe poder de Deus, eu sei que existe batismo com o Espírito Santo, eu sei que existe línguas estranhas, eu sei que existe um mover do Espírito, onde às vezes a gente não aguenta ficar paradinho, a gente levanta os braços, a gente bate o pé, sabe, aquele barulho santo. Mas hoje em dia o que Deus mais quer para mim, para minha família, para você, para tua família, o que Deus mais quer para o povo dele é isto aqui. Sem isto aqui, vem o vento e derruba você. Sem você estar firmado nesta palavra santa, vem a dificuldade e você escorrega. É muito bom falar em línguas, profetizar. Eu tenho os dons que Deus me deu, então não sou contra nada disso. Eu tenho dons e dons que Deus me deu e que Ele me usa por misericórdia. Mas o que eu mais... Agora,
é privativo, é primordial na minha vida, na nossa vida, é participar de um culto onde a palavra é expressa, onde a palavra é ensinada, onde a palavra é dita, onde a palavra é lançada no coração de cada ovelha. Porque tudo acontece, poderzão, batismo com o Espírito Santo, revelação, dom da profecia, dom da revelação, tudo isso existe porque Deus me usa. Eu sei que existe, é real os dons de Deus. É Ele que nos dá, inclusive o dom da fé, é Ele que nos dá. Tudo isso existe e é bíblico também. Mas nós estamos de um tempo que não adianta você ficar sapateando em cima do púlpito, gritando, às vezes estridentemente, uma coisa assim, sai fora daquilo que o Espírito Santo queria que aquele homem, que aquela mulher fizesse. E fica aquela coisa estridente. E cadê a palavra? A palavra é seu alimento, a palavra é sua vitamina, é nossa vitamina. Então a igreja, ela pode louvar, lindo, coral, eu amo coral. Cantei desde 11 anos em coral. Coral, quarteto, quinteto, sexteto, trio, dueto, solo, é tudo muito lindo. Mas, se faltar a palavra em um culto, esse dirigente não está completamente na obediência a um culto a Deus. Por isso quero convidar você para estar conosco. Amém, Débora, minha irmã, está comigo, glória a Deus. Por isso eu quero convidar vocês que estão me ouvindo, passem para outros. Eu comecei uma campanha no sábado, que vai ser depois de amanhã, o segundo dia da campanha, em um lar da Márcia e nosso irmão Agnaldo, que fica na rua 13 de maio, número 73. A casa da Márcia fica em frente à igreja aqui da Assembleia de Deus da Madureira. Você vai descer da cidade, é a rua 13 de maio, né? Tem aquela viradinha brusca, já dá de topo com a igreja Assembleia de Deus. Aí do lado direito, assim, número 73. A casa da minha amada filha da fé, a Márcia e seu esposo Agnaldo. Sábado já teve uma maravilha e creio que sábado vai ser mais maravilhoso ainda. Eu convido você a estar comigo ali. É um trabalho, né? É um compromisso que eu tenho com Deus. E eu sei que Ele está comigo. E Ele vai prover todas as coisas. Eu convido você, minha amada, meu amado, a estar sábado. Qualquer coisa pode entrar perguntando mais detalhadamente, se você quiser, onde é a casa. Deu um crepezinho aqui, acho que deu um apagãozinho aí. Qualquer coisa vocês podem entrar em comunicação comigo, sabe? Porque sábado parece que já tô enxergando o que Deus vai fazer. E o que Deus requer de nós nos cultos hoje em dia é a palavra. Porque se você ouvir a palavra e ouvir e poder também, outra coisa, prestar atenção na palavra, você vai ser o quê? Alicerçado na palavra. E o alicerce sendo a palavra, que é o próprio Cristo, que é a pedra angular, né? Então, quando nós estamos alicerçados em Cristo, que é a palavra, que é o verbo eterno, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, capítulo 1 de João. Então, quando nós estamos firmados na palavra, geralmente a obra que Deus coloca na minha mão, eu nunca sei como eu começo o culto, como vai ser o meio do culto e o final. Eu só sei que eu privo muito. Eu ponho em primeiro lugar a palavra de Deus. Viu? Porque a palavra você vai voltar sabendo o que Deus quer de você. Como que Deus quer que você faça. Porque a palavra explica tudo. Né? Então eu espero vocês sábado comigo, no trabalho ali na casa da irmã Márcia, nosso irmão Agnaldo. 13 de maio, 73, fica em frente à Igreja Assembleia de Deus da Madureira aqui, descendo para a ponte da Vila Esperança. Tá bom, amados? Estarei ali em nome de Jesus, espero você, minha irmã, meu irmão, minha amada, meu amado, tá?
Eu sei que eu vou ter surpresa sábado agora, eu sinto que eu vou ter surpresa de alguém que vai chegar lá. E vai ser surpresa para mim, muita glória para Deus, né? Então, até sábado, né? Apesar que eu ainda creio que amanhã eu faço live, sábado de dia acho que eu faço também. Mas orem por mim, que eu oro por vocês todos os dias. Tá bom, amados? E eu vou orar por você. Senhor, eu te agradeço e eu intercedo por esta vida. Umas só iniciaram, não puderam continuar, outras entraram no meio, outros entraram mais para o final. Mas, Pai, abençoa, Pai, cada irmã, cada irmão, cada pessoa que entrou nessa live, cada jovem, cada senhor, cada idosa, cada adolescente, Senhor, cada criança, Senhor, que está presente no lar onde essa pessoa está assistindo a live. Senhor, se com eles, dai vitória, Senhor, meu Deus e meu Pai. Dá uma noite de vitória, em nome de Jesus. Amém. 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 Até sábado lá, então, e até amanhã, né? Eu creio que eu faço outra live, eu creio, né? Que Deus vai preparar de eu fazer. E fiquem todos com Deus. Todos. Sem acepção. Todos. Quando eu falo todos, já estou incluindo as mulheres. Quando eu falar todas, é só as mulheres. Todos, inclui o homem e a mulher. Tá bom, meu amado? Fiquem com Deus e faz assim com a mãozinha, em ato de recebimento. E eu vou te abençoar em nome de Jesus. A bênção apostólica. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, contigo, com a sua família. E todos digam amém! Aleluia! Fui! Até!